Fala, mas como é que vocês estão? Micael Silva aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E no vídeo de hoje, a pedido de um dos meus inscritos que me mandou mensagem lá no Instagram, aliás, grande abraço, me pediram para que eu mostrasse como que eu mapeio um livro e qual que é a minha forma de entender e interpretar o que os autores estão dizendo e como que eu faço para poder obter as melhores informações na leitura de um livro. E esse vídeo eu quero mostrar passo a passo de como que eu leio um livro e quero convidar você para ler junto comigo. Eu vou mudar aqui o formato da tela, vou mostrar o livro e quero que você acompanhe e tire as mesmas conclusões que eu estou tendo nesse exato momento, ok? Antes de mais nada, se inscreva no canal, deixa o seu like, venha junto comigo para mais esse vídeo. É um prazer, é uma honra ter cada um de vocês aqui. Um dos motivadores de eu fazer esse vídeo também foi que hoje, em específico no meu ambiente de trabalho, eu escutei duas moças conversando e elas estavam falando acerca da mentalidade de incapacidade. E aí eu comecei a perceber e vi que existem muitas pessoas que de fato elas acreditam que elas não são capazes de aprender, de passar numa prova, de se tornar pessoas mais inteligentes, porque de alguma forma elas cresceram em um ambiente a qual elas eram invalidadas, ou pessoas falaram para elas o tempo inteiro, né, ou a sua vida inteira até o presente momento, que elas não seriam ninguém, não teriam capacidades de aprender. Quando na realidade, quando você aprende que você tem a capacidade de aprender aquilo que você se dispuser a aprender, você se torna alguém imparável. E eu escutando essa conversa, eu falei, poxa vida, preciso trazer esse alerta em um dos meus vídeos para poder falar com as pessoas que se sentem incapazes. Primeira coisa que eu gostaria de falar para você é que você não é incapaz. Pelo contrário, se você sabe ler, se você sabe escrever, se você sabe identificar o que um desenho quer dizer, se você tem um trabalho, significa que você aprendeu a executar aquele trabalho. E com o método certo, com alguém que tenha paciência, você consegue aprender. Só precisa se achar o canal. Sim, existe algo chamado canal, que são linguagens com que a gente se conecta para aprender algo. Quando você aprende a identificar qual que é o teu canal de aprendizagem, você consegue aprender literalmente qualquer coisa. E existem vários canais de aprendizagem. E, por exemplo, eu descobri que o meu canal de aprendizagem é quando, por exemplo, eu pego um livro, eu começo a ler esse livro em silêncio e aí eu começo a fazer desenhos nesse livro. Eu anoto. A pessoa, quando vai se conectar comigo, ela tem que compreender que eu aprendo as coisas de formas lúdicas. Então, eu gosto muito de desenho, eu particularmente desenho, não sou o melhor desenhista, mas eu tenho o hábito de desenhar, eu tenho o hábito de escrever, e eu transferi esse meu hábito de desenhar para a leitura. Então, geralmente eu aprendo mais através de exemplos, de desenhos, de objetos mostrando de forma lúdica. Eu aprendo com muito mais facilidade do que simplesmente o camarada tentar me explicar um assunto de matemática escrevendo no quadro ou simplesmente falando, entende? Então, eu aprendo quando eu estou fazendo, e geralmente eu simplifico isso através de desenhos, através de anotações, através de pintura, ok? Por isso que eu tenho várias canetas, tenho post-it, tenho lapiseira, porque isso faz parte da minha conexão de comunicação. Já tem pessoas que elas aprendem mais ouvindo, tem pessoas que aprendem mais assistindo, vendo. De longe assim a pessoa consegue. Alguém cria um vídeo, mostra esse vídeo para ela e a pessoa consegue aprender. Então é outro canal de comunicação também. Então existem várias formas e aqui nesse vídeo eu quero mostrar para você a forma com que eu leio, com que eu absorvo o conteúdo de cada livro que eu estou lendo, ok? Bom, nesse exato momento eu estou lendo um livro chamado Os Axiomas de Zurique, que é esse livro aqui, ó. Esse livro é de economia, galera que mexe com investimento, esse tipo de coisa. E aí ele ensina que existem 12 axiomas, que são metodologias ou regras que você tem que seguir para você aportar o teu dinheiro em um ativo, ou seja, você entrar no mundo dos investimentos. E ele traz muitas lições valiosíssimas, e uma das lições a qual ele ensina é que todo investimento é uma aposta e que toda aposta tem os seus riscos. Só que quando você começa a compreender que todo investimento é uma aposta e que todas as apostas elas têm seus riscos, você começa a compreender que a nossa vida, ela é uma aposta. Nós não sabemos se vamos estar vivos no dia de amanhã. E esse livro, eu estou no axioma número 7, eu resolvi pegar ele, estou um pouco mais à frente, mas eu resolvi pegar ele porque ele vai complementar com os assuntos que eu estou aprendendo dentro desse livro.
Ele fala, o axioma número 7, que é a grande lição, é acerca da intuição. Ele fala o seguinte, só é possível confiar em um ativo que possa ser explicado. Digamos que eu pegue esse livro aqui agora. Ele está sem uma rasura, sem nada, um exemplo, tá? E aí a primeira coisa que eu faço é, qual que é o grande axioma que eu vou estudar agora, que eu vou ler agora, é o grande axioma da intuição. Aí ele fala a frase de impacto. Só é possível confiar em um palpite que possa ser explicado. Ok, isso aqui é um ensino, é uma lição. Automaticamente, o que eu vou fazer? Como isso aqui é uma lição, eu chamo isso de código, você pode chamar do que você quiser. Eu pego uma caneta e aí eu vou e destaco. Isso aqui igual eu fiz aqui, ó. Vou e destaco. E aí, para ajudar e dar uma relevância ainda maior para essa lição, para essa frase, eu escrevo aqui, ó. Código. Você pode escrever lição, pode escrever o que você quiser. Beleza. Então ele está me dizendo que só é possível confiar em um palpite que possa ser explicado. Mais para frente, ele vai falar que é o seguinte, você precisa aprendê-los, a usá-los, se você for capaz. Existem alguns tipos de pessoas, e aí ele vai falar que existem 3 tipos de pessoas. Ele fala que existe aqueles que desprezam os palpites, existe aquele que confia indiscriminadamente, e existem aqueles que utilizam de forma seletiva. E esse é o melhor método para que você possa lidar no mundo dos investimentos, e não só isso, mas também na sua vida. E aí ele explica o que é um palpite. Um palpite é parte de uma sensação. É um misterioso pedacinho de alguma coisa que não chega a ser um conhecimento. É um evento mental que experimenta algo semelhante a conhecimento, mas não o sente totalmente confiável. Como investidor ou especulador, é provável que você tenha palpites com frequências. Alguns serão intensos e outros persistentes. E ele fala, o que fazer? Aprenda a usá-los se for capaz. Isso é fácil de falar, mas como, sem dúvida, você acabará descobrindo que é muito difícil de fazer. O problema da intuição é complicado, mal compreendido e para muita gente perturbador. O fenômeno pode ser abordado de 3 maneiras distintas, e aí ele dá essas 3 definições que eu acabei de dar aqui para vocês. Ele fala que é o seguinte, ao longo dos anos, é muito comum o investidor ele começar a ter o famoso feeling. É como se fosse que ele começa a ouvir uma voz, o sentimento dele começa a comunicar para ele que determinado ativo vai valorizar, que determinado ativo vai desvalorizar, que está na hora de vender, que está na hora de comprar. Ele não tem essa explicação plausível. Ele não tem essa explicação plausível. Mas alguma coisa começa a dar forte indício para ele de que aquele ativo vai dar bom, que aquele ativo vai dar ruim. Isso depois de várias experiências, de longos anos de investimentos, né? Você mexendo no mercado financeiro, isso começa a te dar esse feeling. Não só no mercado financeiro, mas na nossa vida. Você começa a sentir que algo vai dar certo e aí você continua fazendo, vai fazendo, vai fazendo, vai fazendo, vai apostando as suas fichas naquilo, quando de repente você vê que o jogo virou. Só que ele fala que, na maioria das vezes, você precisa ser um camarada equilibrado para poder lidar com esse palpite. Porque você não pode ser um cara totalmente emocionado ou espiritualista que acredita que tudo que você está sentindo é porque Deus está comunicando alguma coisa para você, ou porque está vindo alguma mensagem do além, ou que os astros se alinharam e agora vai dar certo. E quando você acaba vivendo de forma muito mística, você acaba errando muito e sofrendo as consequências por isso, entende? E aí ele fala que o melhor método é a utilização seletiva. E aqui eu sublinhei. Então, ou seja, eu venho lendo aqui, eu venho deixando tudo em branco. Quando chega em algo que eu vejo que o autor está falando que é o melhor método, eu vou e grifo, né? Então, o que eu faço? Quando eu grifo, eu pego um exemplo, uma caneta laranja, como é uma informação importante, eu vou e grifo aqui. Ó. Grifei, tudo certinho. Pulei aqui, grifei também, sublinhei o método que o autor julga ser importante com a minha caneta laranja e também marquei com a minha caneta vermelha. Isso, quando eu for reler esse livro, vai fazer essa informação saltar aos meus olhos e ajuda a fixar essa informação, mandando uma mensagem para o meu cérebro de que esse assunto é importante. De que um livro que fala de investimento, ele está me dizendo e está me ensinando lições valiosíssimas que facilmente você encontraria em um livro de teologia. Você encontra isso também dentro das Sagradas Escrituras, falando acerca de um certo sentido, e aí a Sagrada Escritura vai trazer muito acerca do mundo espiritual, mas também traz muito você para o estado presente, para você não aceitar qualquer coisa que alguém está te falando, que é Deus que está falando, seja através de sonhos, de visões, de revelações, ou até mesmo de um famoso profeta que está anunciando alguma coisa.
E aí, para poder quebrar, inclusive, alguns comentários que as pessoas ficaram revoltadas quando eu falei e citei que a Bíblia transformou minha vida, algumas pessoas ficaram bastante chateadas porque falaram que não tinha que ter citado a Bíblia. E aí, eu falei, olha, se você tivesse lido a Bíblia da maneira correta, você entenderia que a Bíblia é um dos livros que mais fala sobre investimentos. E aqui, quando a gente começa a ler acerca disso, a gente entende o paralelo que isso aqui faz com a Bíblia, com as Sagradas Escrituras. Então, o que acontece? O melhor método utilizado em Zurique está com a ideia de você utilizar de forma seletiva. Ou seja, seria uma pena desprezar de maneira categórica um instrumento especulativo potencialmente tão valioso. Jogar fora todos os palpites somente porque alguns são tolos. Por outro lado, é certo que alguns palpites não merecem outro destino senão a lata de lixo. O desafio aqui é separar os que têm valor dos que não têm valor. E aqui entra o ponto, ou seja, eu já aprendi que a intuição não é mera coincidência, não é coisa boba, eu não posso descartar a intuição. Entendeu? Eu não posso descartar. Por quê? Mais para frente ele vai dizer que fica muito mais fácil de você ter um bom palpite, uma boa intuição, quando você está estudando sobre algo. Não existe uma explicação científica tão aprofundada, mas o autor ele discorre que é o seguinte: por você estar estudando constantemente acerca de uma ciência ou de um ativo, falando de mercado financeiro, como você está o tempo inteiro lidando com aquele ativo, observando o comportamento dele, a forma com que ele se comporta perante as incertezas do mercado, chega um momento em que você começa a meio que achar alguns padrões, apesar de que o próprio autor fala que não existe padrão no mundo do dinheiro. Quando ocorre esse padrão, ele fala que é pura sorte, é obra do acaso, é obra da pura sorte. Entende? E aí são eventos raros que podem acontecer. E as pessoas que tomarem a decisão se beneficiarão disso, mas não porque a capacidade, ele é o cara, não. Ele fala que literalmente é sorte. Por você estar estudando um ativo tempo demais, você começa a entender como mais ou menos ele se comporta. E aí chega a determinado momento que você começa a sentir uma intuição, algumas vozes, digamos assim, na tua mente, algum sentimento de que é para você vender ou que é para você comprar. E aí você vai aprender a como lidar com esse palpite. E ele fala, de onde vêm esses estranhos pedacinhos de quase conhecimento? Ele responde, é menos misterioso do que parece. Há quem explique a intuição falando de percepção extrasensorial e poderes ocultos, mas nada disso é necessário. Aí ele diz, um palpite é um evento que ocorre na mais absoluta normalidade. Quando você é atingido por um forte palpite, por exemplo, acho que esta companhia tem problemas maiores do que dizem. É possível que essa conclusão se baseie em fatos, em algo sólido que esteja arquivado em algum canto de sua mente. O que torna tudo espantoso é que se trata de informação que você não sabe que possui. O que ele está querendo dizer? Ele está querendo dizer que, por você estar estudando tempo demais um ativo, volta e meia você está pesquisando e você vai ouvindo um monte de informação acerca de um monte de coisa. E essas informações, elas ficam armazenadas no nosso inconsciente. E ele diz que essas informações, elas ficam armazenadas no nosso inconsciente, adormecida. Mas que chega a determinado momento, elas começam a vir à tona, ou elas são responsáveis por gerar trilhas neurais na nossa mente, fazendo com que muitas das vezes a gente consiga tomar uma decisão baseada simplesmente não em fatos e lógica, mas de alguma forma porque a gente possui essa informação e a gente não sabe que tem essa informação, mas elas começam a vir através do nosso sentimento, através da nossa mente, através de códigos. E aí a gente, de alguma forma, mesmo que de maneira inconsciente, a gente resolve apostar nesse palpite e acaba muitas das vezes sendo beneficiado. E afirma que saber algo sem sabermos como sabemos é uma experiência humana comum. Mas para mitigar os riscos de saber se ele é verdadeiro ou não, você precisa confiar somente em um palpite que ele seja meramente explicado. Se o palpite que estão te dando, se o palpite que você tem não tem uma explicação porque você não estudou o suficiente, porque você não conhece aquele ativo, porque você não tem propriedade naquela área, significa que esse é um péssimo palpite para você e você vai pegar em problema, porque você não está estudando, você não tem fundamento, você não tem base sólida. Dito isso, o livro estava em branco, eu venho aqui e grifo toda essa informação importante aqui, ó. E aí eu coloco do lado o que é um palpite. Beleza. Depois disso, eu pego um post-it e escrevo o que é um palpite. E aí dou a definição que é um evento que ocorre nas mais absoluta normalidade. Quando eu começo a anotar isso aqui, eu colo o post-it aqui e depois eu vou passar uma fita aqui em cima para poder fazer ele durar por longos anos. E aí eu já avanço para a próxima página porque aqui eu já li. E aí você pode estar me perguntando, beleza, Miquel, mas como eu devo lidar na prática? Existe algum método? Existem algumas perguntas que eu posso fazer para poder lidar com o palpite? Ele fala assim, agora que ele diz que só pode confiar em um palpite que possa ser explicado,
Quando lhe ocorrer um palpite, a primeira pergunta a se fazer em sua mente é: embora não saiba, nem possa saber exatamente quais as informações relevantes, é plausível achar que existe? Se for um palpite acerca de imóveis no litoral, pergunte se você realmente entende alguma coisa disso. Aí a pergunta que ele faz é: você já estudou o assunto? Você vem acompanhando as altas e as baixas desse mercado? Se o palpite for o preço da prata, será que você absorveu bastante conhecimento sobre o metal e suas complexas inter-relações com as outras atividades econômicas? Se o palpite diz respeito a uma pessoa, este cara está a fim de me enganar, será que você o conhece bastante? Há tempo suficiente para fazer avaliações de caráter? Entende? E aí ele começa a te passar essas perguntas para que você faça um diagnóstico para saber se o teu palpite, de alguma forma, ele tem uma explicação e pode ser aplicada no mundo real. Quando o teu palpite ele tem uma explicação e ele pode ser aplicado no mundo real, ele tem um fundamento, aí aumenta as tuas chances de você estar correto sobre aquela tese. Embora você não tenha nada concreto, mas as informações que você possui acerca daquele ativo estão te comunicando, estão te mostrando através de fatos na tua consciência de que aquilo poderá ser uma boa aposta. Entendeu? E por isso que ele fala que você não deve desprezar os teus palpites, porque de alguma forma a gente sente, quando a gente entra num ambiente, as mensagens que, ou as frequências que aquele ambiente está transmitindo, entendeu? Por exemplo, eu não tenho 100% de certeza que o YouTube vai virar na minha vida, que vai mudar a minha realidade, mas eu tenho uma intuição que comunica que eu preciso continuar postando vídeo aqui no YouTube, que existe uma possibilidade desse negócio vingar. Então, como eu enxerguei que tem uma possibilidade, está chegando cada vez mais inscritos, todos os dias eu tenho que pensar em uma nova reflexão e eu estou tirando cada dia mais novas reflexões e estou postando, para mim esse processo tem sido divertido, mas eu me mantenho equilibrado e com o máximo de ceticismo possível para mim acabar não me decepcionando no quesito de que, não, eu vou depositar todas as minhas confianças que isso aqui vai dar certo. Eu não sei se vai dar certo, mas eu acredito que pode dar certo, e por acreditar que isso aqui pode dar certo, eu estou apostando minhas fichas consciente de que eu posso estar errado, mas se eu estiver errado, eu arrisquei. Entendeu? Esse que é o ponto. Esse que é o ponto. Então, quando você está lendo um livro, você precisa entender quais são as informações que fazem sentido para você, naquele exato momento em que você está lendo o livro. Então essas informações aqui fazem sentido para mim. Por que fazem sentido para mim? Porque eu já venho estudando acerca do mundo dos investimentos. Eu linko isso aqui com um monte de acontecimentos que acontecem na minha vida. E aí eu vou linkando, vou sublinhando, vou marcando. Então essas informações aqui, como lidar, eu já mapeei aqui, já escrevi no lado contrário do post-it, para que eu pudesse, quando eu for reler, ter acesso a informações muito mais rápidas. E aqui, de modo prático, vamos colocar um exemplo. Digamos que você ouviu falar de um tal de Bitcoin aí, que tem uma galera falando, inclusive eu também, volta e meia, falo aqui no canal, acerca de Bitcoin. Digamos que você ouviu falar de Bitcoin, você foi cortar seu cabelo, chegou lá, o seu barbeiro estava falando de Bitcoin. Você ouviu falar, Bitcoin valorizou, desvalorizou, tá caindo, acho que esse negócio é golpe, tá não sei o quê. Só que daí desperta uma curiosidade em você, e você resolve querer comprar esse negócio, porque você ouviu falar que valorizou 20 vezes, tal, deu um preço maravilhoso, deixou muita gente bem de vida, e você desperta para querer comprar. E aí, você despertou para querer comprar, e aí a tua intuição está mostrando para você, olha, talvez isso aqui dê boa, mas também dê muito ruim. E geralmente é muito comum as pessoas terem medo no início. Só que o método que o autor traz aqui, faça algumas perguntas para você mesmo para saber se esse é um bom palpite. Alguém falou para você que esse preço que está hoje, ele vai continuar subindo, dobrando, até bater $1 milhão. Aí você tem que fazer a pergunta que é a seguinte: tudo bem, amigo, vamos ver isso com calma. O que você sabe sobre Bitcoin? Ok. Aí você responde, bem, de vez em quando leio alguma coisa a respeito. Parece uma empresa sólida ou um ativo sólido. Beleza. Aí eu pergunto para você, mas você já fez algum estudo sobre esse ativo? Tem realmente acompanhado sua trajetória? Você me responde, não sei, literalmente. Aí eu falo, e esse novo chamariz que surgiu agora, essa nova tecnologia que surgiu agora, que tal? Você sabe de fato tudo sobre ele? Não exatamente. Na verdade, você jamais ouviu falar com profundidade acerca também do fundador, não é mesmo? E de onde é que vem toda essa fé nesse ativo aí? Você nunca ouviu falar acerca da tecnologia, você nunca estudou a respeito, mas de onde que vem? Onde que surgiu esse seu palpite que você acha que pode dar bom, que pode dar ruim? E aí o cara responde, eu vi isso no jornal, velho. Parece que apareceu lá um cara legal e deu boas informações acerca, ou deu algumas informações falando que teve alguns golpes, e aí eu acabei acreditando. Eu respondo pra você, pois é, esse camarada provavelmente também ele nunca estudou. Ele nunca estudou a respeito, ele não sabe do que ele tá falando.
E o máximo que você tem que fazer de fato é ficar longe desse tipo de ativo se você não conhece, se você não estudou, se você não tem conhecimento a respeito. O melhor para você é ficar longe, porque esse seu palpite, na sua visão, para você, ele não pode ser explicado. Por mais que você queira colocar o seu dinheiro nisso, mesmo sem saber nada, mas se você colocar o seu dinheiro nisso, você pode até ter um lucro no começo, mas você não sabe a hora certa de vender. Então, para você, esse é um péssimo palpite, porque vai te prejudicar, porque você não tem a preparação necessária, suficiente para saber lidar com a volatilidade desse ativo. Entende? E aí o autor ele fala, esse é um teste claro, porém, ele não garante que você tenha um palpite errado. Mesmo o palpite mais solidamente baseado pode estar errado. Por outro lado, um palpite maluco, vindo não se sabe de onde, pode estar certo, como qualquer adivinhação desvairada. O que esse procedimento faz é melhorar as probabilidades a seu favor. Põe você em uma posição melhor que a dos que desprezam os palpites e também daqueles que acham que todos os palpites caem do céu. E mais para frente ele vai dizer, faça porém o que você quiser. Mantenha-se os demais axiomas à mão. Por melhor que pareça o palpite, não permita que o arraste a excessos de confiança. Mantenha-se preocupado. A intuição pode ser um instrumento útil ao especulador. Não é, porém, a fórmula longamente procurada e infalível para decisões financeiras 100% corretas. Entende? E aí ele diz, jamais confunda palpite com esperança. E dentro desse livro ele ensina uma série de lições acerca de que no mundo dos investimentos é muito comum aparecerem famosos profetas, mano, literalmente profetas, anunciando que a ação vai subir, que a ação vai descer, que vai acontecer isso, aquilo no mundo, e muitos deles acertam várias dessas profecias. Só que o grande problema que o autor traz é que esses profetas, eles erram mais do que eles acertam. Então, por eles estarem profetizando o tempo inteiro, chega um momento em que as profecias a qual eles acertam, eles fazem um marketing gigante acerca disso. E as que eles erram, eles acabam tentando ressignificar e fazendo uma nova previsão. Qual que é o profeta que você conhece que tem essa prática? O economista, velho. Os economistas, eles têm esse costume de ficar fazendo previsões o tempo inteiro ao longo do ano, 3, 4 previsões ao longo dos anos, para dizer para onde a nossa moeda vai, o que vai acontecer com o nosso país, o que vai acontecer com a nossa economia. Só que, literalmente, economistas e especialistas, todos eles vivem errando. Entendeu? Só que daí, quando eles erram, eles fazem uma nova revisão. E aí eles vão, fazem uma nova projeção. Aí faz uma nova revisão, faz uma nova projeção. Quando chega no final do ano, aqui o autor critica, eles fazem uma nova revisão e aí eles acertam tudo que aconteceu no decorrer do ano, porque já aconteceu. E aí, como o ano já está se findando, eles fazem uma previsão baseada naquilo que está acontecendo no momento. E aí fica muito mais fácil de acertar. Por isso ele traz o alerta. Tome cuidado com profetas, tome cuidado com adivinhadores. É impossível que entre os desígnios de Deus para o universo se inclua o de fazer você ficar rico. Ou seja, ele está falando que não é da preocupação de Deus te tornar alguém rico, alguém milionário. Ele cita uma frase de Frank Henry. Ele diz, não se fica rico rezando ou orando. Na realidade, se sua mente achar ocupada com dinheiro, enquanto você estiver rezando, o mais provável é empobrecer com as rezas. Se você depende de Deus ou de qualquer outra força ou entidade sobrenatural para alcançar uma fortuna, há grandes probabilidades de que um dia você abaixe a guarda e perca tudo. Esse conselho não está dizendo que Deus não pode te deixar rico, mas ele está dizendo de novo que é uma obrigação sua achar as tuas qualidades, tentar achar um ponto de equilíbrio, fazer aquilo que é possível e quando você for tratar com questões de espiritualidade, você se comportar de acordo a essas questões. Você não vai ficar orando pedindo o tempo inteiro dinheiro, porque dinheiro é um meio de troca, é uma transação financeira, algo criado pelos homens. A riqueza que não está literalmente ligada simplesmente a dinheiro, quando você pega a Bíblia Sagrada, você vê que riqueza é ter família próspera, sólida, numerosa, amigos, uma velhice em paz, tranquila, rodeada dos seus parentes, com saúde, com conhecimento, com sabedoria, com gerações, com perpetuidade. Quando você consegue compreender isso, isso é o conceito de riqueza e de prosperidade, e o dinheiro é apenas um facilitador de você conseguir as coisas, entendeu? Mas só o dinheiro em si não resume você ser um cara rico. Quando você compreende isso, você entende que quando você ora pedindo dinheiro, você está orando errado. E se você continuar com esse tipo de oração pedindo dinheiro o tempo inteiro, você vai estar orando não para o Deus da Sagrada Escritura, você vai estar orando para Mamon ou para você mesmo. E a probabilidade de você continuar na pobreza, na miséria, é muito grande porque você acredita que vai acontecer um fenômeno
extraordinária e vai te deixar rico da noite pro dia. E aí a chance de você se frustrar quando você chegar lá é gigante. Então, ou seja, um livro que fala de economia, ele nos ensina acerca de que você não deve ignorar os palpites. Você não deve ignorar a intuição. Porque às vezes a tua intuição ela pode estar te dando um direcionamento, um palpite, através de coisas que você não está vendo, mas de alguma forma você ouviu falar em algum período da sua vida, ou alguém falou para você, ou de alguma forma essa informação está no teu inconsciente, ou você está sentindo uma frequência que isso poderá dar bom. Mas para que você possa confiar e aportar as tuas expectativas nisso, você precisa ter minimamente um preparo intelectual para saber se faz sentido você aportar naquilo ou não. Você não pode ser guiado às cegas. Esse que é o ponto. Entendeu? Então, ou seja, um livro puramente de economia. Não é livro de religião, galera. Não é livro de religião. Mas você vê que abarca a nossa vida em todas as áreas, velho. Entendeu? Um livro falando acerca de que também é comum haver profetas e adivinhadores no meio financeiro. E sim, existem milhares deles. E quando você acredita na maioria desses caras, a chance de você acabar na miséria é gigante. Porque se você pegar projeções do início de ano até o final do ano, esses caras erram em todas. As únicas que eles acertam, na maioria das vezes, é no final do ano, quando eles fazem uma revisão, velho. Tá ligado? Então, ou seja, nós precisamos tomar o máximo possível de cuidado. Então, por exemplo, eu li essas informações aqui. As informações mais relevantes, o que eu faço? Eu grifei, ó. Todas as informações relevantes. Todas elas. Grifei. As que têm informações muito relevantes, eu faço uma orelhinha aqui no livro, coloco o post-it, escrevo, gravo um vídeo a respeito. Se possível, coloco o post-it de outras cores para poder grifar e quando eu for reler eu saber. Ou quando eu for falar acerca de algo, for fazer um livro, for dar uma palestra, alguma coisa, eu ir lá diretamente nessa página e já pegar a informação, ó, e passar para frente. Ó, essa informação aqui, ó. Quem espera sempre alcança. A gente lembra que isso aqui é um provérbio chinês. Só que aqui no Brasil também tem uma música dizendo que quem acredita sempre alcança, né? E aí eu coloquei aqui para poder ser tema de um vídeo. Já marquei aqui e sei que essa informação é importante. Quando eu for reler esse livro, eu já vou diretamente aqui, colocar no post-it e eu já tenho assunto para os próximos vídeos, já tenho assuntos para conversar em uma mesa quando alguém entrar. Ou seja, eu não me lembro exatamente o que está dentro desse livro. Só que eu sei que eu já passei por essas páginas e de alguma forma, algumas informações, ou muitas dessas informações, elas estão guardadas no meu inconsciente. E vai chegar um momento em que eu, quando estiver falando com alguém, ministrando uma palavra, precisando dar um conselho para alguém, estiver fazendo uma decisão que pode mudar a minha vida, às vezes os assuntos que eu li aqui, mas eu não sei que eu sei, eles podem ser colocados em uma trilha neural e dar um boom na minha mente e me fazer tomar uma decisão acertada, e eu não sei que está aqui. Entendeu? Então por isso quando eu vou ler um livro eu não tenho pressa. Eu não tenho agonia para poder ler livro. Eu leio com muita calma. E aí eu vou marcando os melhores pontos para poder absorver o máximo de conteúdo possível, porque eu sei que isso aqui é preciosidade. R$60 que você pagar, ó, num livro desse, você tem acesso a mentes extraordinárias que transformam por completo a tua forma de enxergar o mundo e te faz economizar milhões. Te faz administrar o pouco que você tem agora e quando você chegar no muito, você consegue saber onde direcionar esse dinheiro. E não só na questão financeira, mas também em todas as áreas da tua vida. Entendeu? Agora pegue esse conselho, por exemplo, de intuição, pegue esse conselho de profeta e aplique na tua vida cotidiana, ou até mesmo no meio religioso para você ver. Cara, você sai muito mais sábio, mano. Entendeu? Então nós precisamos estar a par do estudo, nós precisamos estar a par da leitura. E eu gostaria de agradecer a cada um de vocês que chegaram até aqui no final desse vídeo. Gostaria de deixar uma mensagem de que você é capaz de aprender qualquer coisa, desde que você se disponha a querer aprender. Você não é incapaz, você é capaz. Então eu agradeço por vocês terem assistido até aqui. Se esse vídeo te ajudou de alguma forma, por gentileza, comente, compartilhe com um amigo, mande o seu depoimento, que será um prazer estar em contato com vocês, e acredito que nós nos encontraremos e as nossas vidas, por ter se cruzado através do algoritmo, de alguma forma elas estão conectadas a partir de hoje e com certeza coisas maiores estão por vir. Muito obrigado. Deixa o like, se inscreva no canal, grande abraço para você, até o próximo vídeo e tamo junto, Vazos.